Agora nós vamos em Romanos capítulo 2. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois aquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Até aqui por enquanto. O Senhor fala com toda a igreja, com todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Por isso você é indesculpável. Significa que não tem desculpa. Quando julga os outros, e aí a Bíblia diz, não importa quem você é. Nós não devemos julgar. E se tem uma coisa que é impactante em nós, eu não sei o porquê disso, de fato eu não sei, mas nós somos julgadores, todos nós julgamos as pessoas, nós julgamos comportamento, nós julgamos, e observem vocês que aonde reunir duas ou mais pessoas, seja no trabalho, igreja, na sociedade, na família, quando a gente vê, já estamos falando mal dos outros, ou falando da vida dos outros, não é assim? Né? Claro que muitas coisas mudam, mas se você não tiver cuidado, é isso que ocorre. Uma coisa é você ter opinião sua, você pode ter opinião, você deve ter opiniões, você pode ter um ensinamento de uma regra, mas cuidado com você julgar a pessoa. O que é o julgar? É você dar um veredito, é você afirmar determinada coisa, é você dizer, olha, aquela pessoa ela não presta, aquela pessoa lá, ela vai para o inferno. Você está afirmando, então você está julgando, não compete você isso. Eu não posso, pastor, você pode afirmar que tal pessoa vai para o inferno? Literalmente não. Eu posso dizer que as práticas que ela tem conduzem ela para o inferno, mas eu afirmar que ela vai para o inferno, isso é um julgamento. Você consegue compreender o que eu vos falo? Por isso, cuidado o que a boca fala. Tenha cuidado, tenha sutileza, porque o que separa a sua opinião do julgamento é uma película. É uma pelinha bem fina que separa você da sua opinião do seu julgamento. Então hoje a gente observa as pessoas julgando as pessoas. Ah, ele vai para o inferno. Ah, ele não presta. Ah, ele é um péssimo pai. Ah, ela foi uma péssima esposa. Não, eu conheço a índole dessa pessoa. Ele é um baita de um sem vergonha. Irmão, você pode ter até a sua opinião formada, mas eu oriento a você guardar consigo. Porque se você falar, você de repente está julgando aquela pessoa. E o julgamento, a Bíblia diz assim, por isso você é indesculpável. A Bíblia diz, portanto é indesculpável, ó homem, quando julgas. Ai, eu julguei porque eu não sabia. Ai, por isso ocorre em algumas ocasiões, com todos nós, que a gente chega para alguém para pedir perdão, né? Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Ah, eu queria pedir perdão para você porque eu julguei você mal. Ah, eu julguei você de maneira errada. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. A Bíblia está dizendo aqui, não importa quem você é. Eu, pastor, não tenho direito de julgar você. Eu tenho direito de orientá-los à luz da palavra de Deus,
mas não foi colocada sobre mim o julgamento. O julgamento compete a Deus. É a mesma coisa o policial militar que está aqui, um policial federal, um policial civil. Você está fazendo as suas investigações, você está com a sua viatura e para num lugar e pega alguém no ato de um crime, você vai dar voz de prisão, mas o julgamento não compete a você. Você vai lá, coloca as algemas, você preenche um boletim da ocorrência, você leva até a presença de um delegado, de um escrivão, ele vai narrar os fatos que ali ocorreu, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir de repente a pessoa ali que foi indiciada, para que eles possam, por um determinado tempo, levar essa causa, ainda que seja visível dos fatos ocorridos, diante do juiz. E o juiz dará a sentença. Então, cuidado, irmãos. Muitas vezes a sua função não é julgar. A tua função é liderar. A tua função, que no meu caso, é pastorear, pregar o evangelho e não julgar você. E não julgar a tua causa. Eu posso orientar vocês. Eu posso dizer que o pecado o qual estáis praticando pode levar você ao inferno. Mas eu não posso afirmar que você está no inferno. A não ser que você permaneça. E aí é diferente. Então o julgamento não compete a nós. Eu dei alguns exemplos para a igreja hoje, que já ocorreram no meu ministério. Eu me lembro de uma ocasião, isso há muitos anos atrás, lamentavelmente, um jovem tirou a vida. Um jovem tirou a vida. Essa semana que passou, recebi aqui no escritório um pastor, e ele trabalha na área de psicologia do ser humano, e nós estávamos conversando, ele falava sobre o aumento de suicídio de jovens, e o estado depressivo dos adolescentes, que é para se preocupar. E nós estávamos conversando sobre suicídio, e o que leva as pessoas ao suicídio. Então é muito fácil hoje, a igreja tem essa mania de julgar. Alguém cometeu suicídio? Foi para o inferno, hein? Foi para o inferno. Sim. Se cometeu suicídio e não se arrependeu, não houve um arrependimento, sim, é o inferno. Pastor, pessoa que comete suicídio, inferno. Da mesma pessoa que comete adultério, se não se arrepender, inferno. A prática homossexual, se não houver arrependimento, inferno. Mentira, eu minto, e continuo mentindo, minto para todo mundo, morri e não me arrependi, inferno. Eu roubo as pessoas, não é só o roubo à mão armada. Eu roubo, engano as pessoas, tiro dinheiro, de repente eu vou lá, tiro de quem não tem, engano uma pessoa pobre, faço assinar uma coisa que não deva. Enganador. Aonde que as pessoas que enganam vai? Inferno. Se eu não me arrepender das práticas que a Bíblia condena, não é o homem falando, mas as práticas que a palavra do Senhor nos orienta que não devemos praticar, né? Porque o que é um enganador? Ele é um ladrão. O que ocorre? Eu vou para o inferno. Agora, quantas dessas práticas que eu fui mencionando aqui, poderia dizer outras, em decorrer da sua vida, um dia você já caiu nela? E por essa razão você vai para o inferno? Eu vou te julgar de uma prática de 20 anos atrás? Eu vou ficar atacando na sua cara que você não presta porque você pecou há 15 anos atrás e que o Senhor já te colocou no caldeirão do capeta? Não. É isso que a igreja tem que parar. E independente da prática que as pessoas, que qualquer ser humano pode cometer de prática errada, nós temos que primeiro a igreja pregar o amor, porque o julgamento das práticas não compete ao homem, mas sim a Deus. Então a igreja, ela tem que amar, é amar o ladrão, não o ladrão, a prática do roubo, mas quem pratica. A igreja tem que amar o adúltero, a igreja tem que amar o homossexual, a igreja tem que amar o mentiroso, não as práticas, mas orientá-los que a prática leva à morte, para que eles possam abandonar.
seja ela qual for. Esse jovem cometeu um suicídio. Um jovem bonito, inteligente, uma pessoa maravilhosa de se conversar. Até hoje não sei quais as razões de fato que levou esse moço a cometer um suicídio. Mas o que me marcou, que quando eu cheguei no funeral dele, assim que eu entrei, claro que um ambiente muito carregado, pela situação do ocorrido. Aí quando eu entrei, a mãe veio ao meu encontro. E a mãe estava com toda razão, emocionalmente transtornada. E ela olhou para mim, e ela foi falando mais ou menos dessa maneira: pastor, meu filho está no inferno, né? Meu filho cometeu suicídio, já está no inferno. E eu tive paciência. Aí que está o equilíbrio, e não o julgamento. Vamos falar como os religiosos. Irmã, lamentavelmente, está no inferno mesmo, porque ele tirou a própria vida. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Eu sou pastor, não compete a mim o julgamento. Se eu afirmar para aquela mulher, ele está no inferno, eu não estava com ele nos últimos suspiros dele. Como eu posso afirmar? Você consegue entender o que eu vos falo? É claro, pastor, mas ele foi encontrado, tinha se enforcado, tudo bem. Mas quem pode me dizer que naquele momento que ele estava ali, ele se arrepende? E ele, Deus, me perdoe, Senhor, errei contra ti, Pai. Mas foi voltando o oxigênio no cérebro e ele veio a falecer. Mas as últimas palavras dele, pode ser que ele se arrependeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então quem sou eu e você para julgar? Quem é eu e você para chegar de repente lá no velório e falar assim, ele está no inferno? Não compete a esse julgamento a nós. Eu não posso afirmar isso. Eu vou dar um outro exemplo. Uma moça, uma senhora quase, uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa inteligente, amável, muito amável. Ela vai, sabe lá também quais as circunstâncias da vida porque ela fez isso. Ela pega um coquetel de remédio e pum na boca. Pessoas que trabalham no hospital comentou comigo, uma pessoa que trabalha no hospital, diz que ela entrou dizendo assim, Senhor, mais ou menos essas palavras, Senhor, me perdoe, eu sei que eu agi contra a minha vida, eu sei que isso é um pecado, Senhor, me perdoe, Senhor. Ela entrou no hospital ciente do ato errado, agora o julgamento nosso, mas por que tomou? Então ela é fraca. Irmãos, pare, isso você destrói famílias, você destrói pessoas, você não pode falar isso. Ela entrou, alguém comentou comigo, ela entrou arrependida. Lamentavelmente, aí Deus que sabe todas as coisas, ela morreu. O Senhor a levou. Aí se você perguntar, pastor Flávio, quando ela tomou esse coquetel de remédio, ela estava sabendo que ela ia ter a vida. Sim, mas ela se arrepende. E aí, pastor, ela foi para o céu ou para o inferno? Isso que é uma opinião minha? Não estou aqui afirmando, porque não compete a mim o julgamento. Mas se de fato ela entrou pedindo arrependimento, que ela se arrependeu, há chance enorme de o Senhor ter aceito o arrependimento dela. Porque o julgamento de Deus é diferente do julgamento do homem. Por isso que lá no céu nós podemos ter muitas surpresas. Eu não sei se Deus vai permitir ou não, a gente olhar e falar assim, mas rapaz, você era um pé de cana lá na terra. Estou aqui, ó. Mas como foi isso? Olha, foi um cara que entrou no hospital, eu já estava em coma, falou de Jesus para o outro que estava na cama lá, eu peguei a voz dele e aceitei. Não sei, eu estou apenas fazendo aqui uma conjectura. Não compete você julgar, e nem a mim. Julgamento é uma coisa muito pesada.
Um exemplo, casamento. O casamento, ele foi feito para que ninguém se separe. Pelo menos é essa a regra que nós temos a palavra de Deus. Não é para você casar e separar. Pastor Flávio, eu queria pedir uma orientação para o senhor. Eu quero me separar. Olha, o senhor quer saber pela Bíblia? Pela Bíblia, que nós entendemos há duas separações. Que o Senhor, possivelmente, o que nos orienta, permite. Primeiro, o senhor foi vítima de um adultério? A tua esposa, agora, em atual momento, adulterou contra o senhor? O senhor tem prova? Ah, tenho. Minha esposa vive com outro, ela gosta do chefe dela. Você tem prova? Não, tenho. Ela já foi, fica uma semana com ele, vem de vez em quando. Ela já afirmou que não quer mais saber de mim. Então, agora, eu vou fazer uma pergunta. O senhor quer continuar com ela? Não, não quero mais, não. Então, o senhor vai tomar as devidas providências e acabou aqui essa vida matrimonial de vocês. Ou abandono, acabou essa vida matrimonial. Ok? Ok. E a outra coisa que o Senhor permite é se você ficar viúvo ou viúva. Agora, fora isso, pastor, ele bate em mim. Procure urgentemente uma delegacia, irmã. O mais rápido possível. Denuncie. Procura se afastar dele. Faz uma corrente de oração por ele. Mas não se acanhe em denunciar. E persistir na denúncia, caso seja verdade. Não invente também. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, não julgue. Não compete você o julgamento. Compete você a orientação. Compete você orientar, mostrando a palavra de Deus. Olha, cuidado com tal coisa. Olha, cuidado, não vai por esse caminho. Por isso que você vir na igreja, independente de qual igreja seja, desde que Deus esteja em primeiro plano dessa unidade religiosa, é o melhor caminho que você tem para ouvir uma palavra de conforto, de restauração. Agora, por favor, não julgue. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E se você for ver, é o que Jesus nos ensina. Quem não tem pecado, atire. De repente você chega lá e está o seu filho ou a sua filha vendo coisas impróprias para 18 anos. Aí você chega. Bem que eu senti que o demônio estava agindo nessa casa. Eu senti uma possessão maligna. Menino, o diabo incorporou em você e você está indo para o inferno. Que eles não ouçam agora. E você, nunca viu nada? Você nunca deu uma olhadinha em nada, não? Na sua infância, na sua juventude, você nunca teve uma curiosidade? Mano? Eu não estou aqui nem afirmando, estou apenas nos levando a... É isso que a Bíblia está dizendo. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, não é mais fácil chegar para o teu filho e falar, viu, você não precisa disso, daqui. Dá um castigo, dá um... Né? Que negócio é esse? Mas ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo ele é um ser humano. Ao mesmo tempo ele é uma pessoa humana. É a mesma coisa a mamãe que está aqui. A filhinha de 13 anos, 14 anos, bonita. Daqui a pouco ela está escrevendo lá para o rapazinho da escola dela. Ai, como você é bonito, queria te ver. Tampa os ouvidos delas agora. Manda uma foto sem camisa para o rapaz, né? Tá. Aí a mãe entra. Ai, você vai me matar. Eu não criei uma filha para ir para o inferno. Calma, irmã. Calma. Você não é tão
Menos. Que na sua época não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha essa modernidade de hoje. Calma, olha para mim aqui um pouco. Você nunca viu aquelas revistas que os coleguinhas na escola? Aí tinha aqueles caras assim. E você ficava ali. Aí ficava comparando os outros. Parecia com aquele. É que a sua filha hoje, ela vive no modelo do Facebook, da internet. Essa modernidade que veio. Nessa época não tinha. Tinha as revistas, tinha lá de repente. Era outra conversa. É a mesma coisa. Por favor, o pastor está aqui orientando. Compete cada família agir da maneira que acha convencional e que seja melhor. Pastor Flávio, por favor, ore por essa menina, ore por esse menino. Minha filha está com 15 anos. Ela está gostando de um rapaz que tem 16. Não! Irmã, olha para mim. Quando você tinha 10 anos, você tinha medo de sapinho. Sabe por que sapinho, né? A tua filha não pode deixar o rapaz bonito. E você, irmão? Então, a igreja tem hora, ela trabalha numa hipocrisia acima do normal. Então não julgues. Faz parte da nossa vida o erro, infelizmente, devido à queda de Adão e Eva. Mas compete a Jesus, o nosso Redentor, que vive, restaurar a minha e a sua vida, como Ele restaurou um dia na cruz do Calvário, levando todos os nossos pecados e iniquidades para o madeiro com Ele, para que eu e você fôssemos livres e não caia mais. Vá e não caia mais. Pastor, depois que a gente vira cristão, a gente não peca mais? O que vocês acham? Sim ou não? Peca. A gente quer pecar? Quem fala assim, pastor, não vejo a hora de sair daqui pecar, eu quero pecar. Não. A gente briga para não pecar. Agora, eu não posso achar que o pecado é normal. Eu não posso, que legal que o pastor pregou hoje, então o que significa, se eu fizer tal coisa errada e pedir perdão, pode ser que você não tenha tempo. Pode ser que você não tenha tempo. Então tem coisas que nós não podemos brincar com a vida. Não se brinque com a vida. Não brinque com as coisas sérias. Mas também não prejulgue e não julgue a ninguém. Pelo contrário, ame. Ame. Ame intensamente as pessoas. Dê o seu coração. Dê o teu lado de amor para que as pessoas possam se reconciliar com Deus, seja qual for a situação. Amém?